Fala, fiel! Saudações corintianas aí, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o Giro de Notícias, para você ficar por dentro das últimas do nosso Coringão. Coringão que volta a campo dia 12, hein? Domingão tem Corinthians e Cascavel! Amistoso para tudo! Que Copa do Mundo! Mas antes de falar do amistoso, Hugo Souza e Carlos Miguel podem ser os goleiros do Brasil na Copa do Mundo de 2030. Agora o Ancelotti vai fazer jus e vai colocar o Hugo Souza na seleção. A pergunta que fica, titular ou reserva? E também tem o papo do André, né? A Juventus da Itália entrou aí de interesse agora e pode ser um destino do André ir para a Juventus. Será que tem alguma coisa a ver com o Arthur? Que o Corinthians está interessado, ali está conversando? Será que vai o André para a Juventus? Vem uma grana e vem o Arthur também para o Corinthians? Quero saber a sua opinião. Então já sabe, curte, comente, compartilha, se inscreva no canal e bora aí com as últimas do nosso Coringão depois da vinheta. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso aí, meu povo! Chegamos, hein, para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar um pouquinho aí de Copa do Mundo. Hoje começam os jogos, né, de quartas de final. Infelizmente, o Brasil não tá tudo preparado para a gente tá sabadão. Brasil e Inglaterra, puta, acabaram com o nosso churrasco. Mas já pensando na próxima Copa do Mundo, tem informação, e é informação boa para nós corintianos, hein? Por quê? Hugo Souza e Carlos Miguel são os goleiros que agradam Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2030. O arqueiro do Corinthians e do Palmeiras devem fazer parte da próxima lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra a Austrália, né, dia 25 de setembro em Townsville e no dia 29 de setembro em Brisbane. Então teremos dois amistosos, Brasil e Austrália, quer dizer, Austrália e Brasil, né, que o jogo é lá na Austrália. E segundo o jornalista aqui, Cosme Rimoli, né, que trabalha no R7 Sports, onde saiu essa informação, Hugo Souza e Carlos Miguel são os nomes que agradam Carlo Ancelotti. E aqui, galera, eu acho que faz todo sentido. Entrou a vinheta sem querer. Faz todo sentido o Hugo Souza tá convocado, né? E o Carlos Miguel também é normal. É um bom goleiro, né? Porque tá no Palmeiras, né? O Carlos Miguel, quando veio pro Corinthians, tinha essa alcunha de ir pra uma seleção brasileira. Ele tem potencial para isso. Só tá no time errado, né? Esnobou a gente. Jogou o Corinthians pra merda, foi lá pra Londres, quebrou a cara, voltou pro Palmeiras, mas o Carlos Miguel é um bom goleiro. E o Hugo Souza, com todo respeito, ele era pra estar nessa Copa do Mundo, não ia jogar, como não jogou o Everton, como não jogou o Ederson. A imprensa sempre fala, né? Ai, vamos pra passear. Ah, então, o Ederson foi pra passear e o Everton também foi pra passear, mas aí a imprensa não fala. Se é o Hugo Souza, tava todo mundo falando, o Hugo Souza foi lá para passear, para tirar foto. E por que não fala dos outros? Então é normal Hugo Souza e Carlos Miguel começarem esse ciclo. Não sei se vão continuar. A pergunta que fica, quem vai ser o titular do gol do Brasil para esse amistoso? Hugo Souza ou Carlos Miguel? Se a gente for analisar convocações, o Hugo Souza sai na frente. O Hugo Souza já participou da seleção brasileira. Mas não sei se é isso que pesa na decisão do Ancelotti. Então a gente pode sim ter os amistosos em setembro, talvez ali em agosto, o Ancelotti faça a primeira convocação pós-Copa e a gente pode ter Hugo Souza e Carlos Miguel. E já vai deixando no comentário, para você, quem seria o titular? Hugo Souza ou Carlos Miguel? E esses dois nomes serão os goleiros da Copa do Mundo 2030? Eu já vou cravar agora. Para mim, Hugo Souza e Carlos Miguel estarão na Copa do Mundo de 2030.
a não ser que aconteça alguma lesão com um deles ou com os dois. Se não tiverem nada, Hugo Souza e Carlos Miguel serão os goleiros do Brasil na Copa do Mundo de 2030. E você, o que você acha disso? E vamos falar um pouco também de possíveis saídas do Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians aí vai ter que vender alguns jogadores. Dizem, né, nos bastidores que a diretoria traçou um plano de talvez perder 2 a 3 jogadores para trazer dinheiro, fazer o caixa ficar mais equilibrado. E os nomes, acredito que vocês também já saibam, né? Quem são os principais potenciais de venda do Corinthians? André, Breno Bidon e depois vem o Yuri Alberto. E o André justamente é o nome da vez. Segundo informações do Samir Carvalho, a Juventus está de olho no André. Ela entrou em contato com a Juventus, né? Entrou em contato com o Corinthians, realizou uma videoconferência com dirigentes do clube, também o staff, né, o empresário do André, para avançar nas tratativas. Começar aquele bate-papo, entender salário, qual a negociação, valores. O encontro teve como principal objetivo detalhar e alinhar, né, os detalhes dessa negociação. Vão ser discutidos os próximos passos para uma possível transferência ao futebol italiano. No momento, a Juventus ainda não fez nenhuma proposta oficial, ok? Então, que fique claro. A Juventus entrou em contato com o Corinthians para entender, para começar a alinhar, mas uma proposta na mesa, Corinthians, te dou isso pelo André, não veio. O que a gente, agora como torcedor, pode imaginar? Nos últimos dias saiu o papo que o Corinthians está interessado no volante Arthur, que é da Juventus. Ele foi emprestado para o Grêmio, não renovou o empréstimo lá no Grêmio, e ele é atleta da Juventus, mas não vai ficar na Juventus. Ele não vai permanecer no futebol italiano e a Juventus não quer. Ele tem 1 ano de contrato ainda com a equipe italiana e agora a Juventus demonstra interesse no André. Para mim, tá bem simples o que vai acontecer. A Juventus vai dar um dinheiro pro Corinthians mais o André, mais o Arthur. Sei lá, 15 milhões mais o Arthur, 18, 20 milhões pelo André mais o Arthur. O que vocês acham? Faz sentido? Eu acredito que sim. Até comentei no vídeo e na live que a gente fez ontem. Eu viria... O Arthur só vem pro Corinthians se o André sair. Não faz sentido trazer o Arthur tendo o André no time. Você vai ter mais um jogador nesse meio campo que não vai jogar. Então, se sai um, vem outro. E para mim, o Arthur é um baita de um jogador. Agregaria muito a esse Corinthians. E o Corinthians precisa vender. Vai ter que vender alguém. Então, se já consegue vender, pega uma grana e já nessa venda já traz uma reposição, para mim é o melhor cenário possível. E para você, vale a pena vender o André, independente do valor, 15, 16, 17, 18 milhões, 19, 20 milhões de euros, não sabemos qual é a proposta que a Juventus vai fazer, mas colocar o Arthur nesse negócio, já que o Corinthians tem interesse, a única pulguinha que fica atrás da minha orelha é o seguinte, a questão do salário, porque o Arthur não ficou no Grêmio pelo salário. E no Corinthians também já sabemos. O Corinthians não vai ter condição de pagar um salário de 2 milhões pro Arthur. E aí, como é que fica essa questão salarial? Já que o Arthur foi um pedido do Diniz, tá? O Diniz pediu para a diretoria do Corinthians tentar contratar o Arthur, volante da Juventus. Vamos aguardar os próximos passos, mas como eu disse, o André deve ser o primeiro dessa pequena lista de possíveis vendas. Ainda vai ter negociações, talvez o Pedro Raul possa ir para o Fortaleza, alguns dos jogadores possam ser emprestados, mas de venda, eu acredito que André, Breno Bidon e, por último, o Yuri Alberto. Eu acho que nem o Yuri vai sair nesse momento. Vejo mais o André
e o Breno Bidon como os principais alvos da diretoria para vender e, ó, fazer dinheiro para tentar botar a casa em ordem que precisa, né? Para pagar transferban, para pagar direitos de imagem do masculino, pagar direitos de imagem do feminino, tem que colocar a casa em ordem, e para colocar a casa em ordem vai ter que vender, infelizmente, talvez 2 titulares hoje do Corinthians, que é o André e o Breno Bidon. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre os temas que a gente falou nesse vídeo. Tem amistoso domingo, né? Cascavel e Corinthians, dia 12, às 4 horas da tarde, com transmissão da GETV, tá? A GETV vai transmitir este jogo e também o Sport TV. Dia 12 não tem jogo da Copa do Mundo, não se preocupem com isso, tá? Não teremos jogo da Copa e vamos ter aí um amistoso de intertemporada entre Corinthians e Cascavel, lá no Paraná, esse jogo em Cascavel. Fechou? Deixa aí seu comentário sobre o Hugo Souza, se vai ser titular, se não vai ser titular, sobre o André e o que você quiser falar sobre o nosso Coringão. Tamo junto, hein? Forte abraço, a gente volta a qualquer momento aí com mais notícias do nosso Coringão. E à noite tem live às 22 horas no nosso quadro Live Zona com o Mano Brito e você. Valeu, família! Tchau, até a próxima!